Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Este é o seu programa Ponto de Vista, o espaço dedicado para que você conheça as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Neste programa, estamos recebendo o nosso amigo Herbert Passos, ele que é presidente do Sindicato dos Químicos e também é coordenador regional da Força Sindical e também secretário nacional de Meio Ambiente da Força Sindical. Recebemos também o ex-vereador que foi presidente desta casa, Florivaldo Cagé. E o programa hoje vamos falar das questões do nosso polo industrial, dos perigos que rodeiam toda essa produção desse grande polo, um dos maiores polos da América Latina. Sejam bem-vindos, Herbert Passos, seja bem-vindo, Florivaldo Cagé. Bom, a gente agradece aí dessa presença aqui nesse programa, porque é uma oportunidade a mais a gente ter contato com o nosso pessoal, nossa categoria, os trabalhadores e principalmente o cidadão de Cubatão, que é muito importante para a gente estar conversando com o cidadão e com a população geral. Cagé que foi presidente aqui dessa casa num período também difícil, não, Cagé? Questão de incêndio da Vila São José, meio ambiente, degradação da Serra do Mar. Fui diretor dos sindicatos metalúrgicos. Foi diretor também no sindicato? Foi. Trabalhei na COSEPA, trabalhei na Petrobras, na refinaria Presidente Bernardes, trabalhei na Carbocloro. Eu conheço bem o espaço aqui, sabe? Deve ser uma postura crítica em relação a o esforço produtivo sem respeito à saúde do trabalhador internamente e externamente à população de modo geral no que toca à poluição. E estamos aqui hoje para debater estas coisas. E está prestigiando conosco também é o Gilson Martins de Oliveira, ele que é tesoureiro do Sindicato dos Químicos também e é diretor executivo nacional da Força Sindical. Também é nosso amigo Apipe, que é diretor do sindicato e é secretário de Políticas Raciais da Força Sindical de São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem prestigiando aqui conosco. Senhores, nós vivemos aí há poucos meses atrás o incêndio na Lemoa, né, que trouxe à tona todas as discussões sobre segurança, sobre a questão que envolve a produção dentro do nosso polo industrial, dentro da área da Baixada Santista. Nós estamos preparados para acidentes daquela magnitude? Nós estamos realmente em condições de um combate, não só um incêndio, mas de incidentes de grandes proporções? Olha, Márcio, realmente eu acho que nós não estamos preparados. A nossa grande discussão não é nem o que aconteceu, é o que vai acontecer, porque a gente tem certeza que vai acontecer. Se vai demorar um dia, se vai demorar um ano, nós não sabemos, mas que vai acontecer, vai. Nós temos produtos extremamente agressivos, nós não sabemos o que contém o caminhão que passa do nosso lado na rua, ou então o que está estacionado às vezes na porta da nossa casa. Os produtos transitam por aí. Eu entendo que é obrigação não só das empresas do CIESP, mas do próprio governo municipal. Temos planos de evacuação. No dia 23 de janeiro nós tivemos um vazamento, uma emissão muito grande de dióxido de enxofre. Teve que haver evacuação de diversas fábricas, teve pânico, tudo. E o que nós vimos? Não existia uma organização. Planos até por escrito, tá tudo bonitinho, mas ninguém estava treinado para evacuação. Vimos gente correndo para tudo quanto é lado, saindo de carro à vontade, atravancando, inviabilizando o trânsito. Veículos de emergência não podiam chegar nem sair. Foi uma confusão total. E é isso que a gente precisa. Nós temos que estar preparados para uma condição. Aconteceu a emergência, vamos fazer o quê? Agora, para saber também que tipo de emergência qual é o produto, e isso aí não houve. A gente viu que houve um pânico nas próprias indústrias que não sabiam do que se tratava. Então o próprio PAN, que foi feito para segurar as pontas nessa emergência, ele hoje, quando a gente vai falar com o coordenador do PAN, ele fala, não, nosso problema é patrimonial, segurança patrimonial, é evitar que queime uma unidade, garantir o patrimônio, e não as vidas. Então, acho que tem alguma coisa que tem que ser discutida, tem que ser chamada a atenção, a população tem que mexer com a população, daí que nós fizemos um seminário para chamar a atenção, para provocar a discussão, porque somos nós, sociedade, que temos que discutir que risco nós queremos correr. 30 anos após aquele grande incêndio na Vila São José. 31. 31 anos, né?
31 anos após aquele grande incêndio. Cagé, continuamos não preparados. Continuamos do mesmo tamanho, sabe, Márcio? O que ocorreu é o seguinte. Eu comecei a bater nas indústrias por culpa da poluição que faziam, em razão de que a serra estava descendo e destruindo o próprio parque industrial, porque era tanta poluição que matou a cobertura vegetal e aquilo despencava. O nosso rio era morto, inteiramente morto. Hoje ainda não é aconselhável comer qualquer peixe que se pesque nele. Mas o trabalhador dentro da indústria morria. Morreram muitos trabalhadores. Eu sempre dou exemplo de alguns que eu conheci pessoalmente. O Wernerval, Luiz Santana, José Santana. E olha, esse pessoal que se envolveu na manipulação do pó da China, por exemplo, morreu. E ninguém sabia de nada, como hoje sabemos muito pouco ainda. A verdade é que só tinha 2 fábricas no mundo que ainda produzia pó da China por aquele processo que se fazia aqui no Brasil. Bhopal na China, que deu um desastre, morreu 78 companheiros, trabalhadores lá chineses, e aqui, né, e ali na Argentina, porque o produto que a gente exportou para lá andaram manipulando sem os cuidados necessários e morreram 12 trabalhadores argentinos. Aqui em Cubatão, houve um acidente com um caminhão, na época, na ponte ali, do lado da Estireno, e aí aquele pó caiu no asfalto, né? E as pessoas estão empurrando aquilo com a mão, os trabalhadores, para dentro do rio Cubatão. Isso tudo nós denunciamos a cada evento, cada situação, chegamos a propor o fechamento das indústrias. Que elas fossem embora daqui, não interessava esse tipo de trabalho, de postos de trabalho, que leva à morte o trabalhador, a miséria, a desgraça da doença. Não interessava mesmo. E fechamos a Ródia, e fechamos a Clorogil, não é? Essas indústrias foram embora mesmo, e o resto mudou de nome. Na verdade, elas não foram apuradas naquela época com a assunção em janeiro de 1983, hein? 32 anos atrás. O Montoro assumiu e resolveu encarar com seriedade a luta contra a poluição em Cubatão. E aí as indústrias disseram o seguinte: nós não poluímos. Nós não poluímos. Essa poluição vem dos carros que passam por aqui. Brincadeira deles, né? Depois, houve um incêndio de Vila Socó. Aí sentamos aqui neste plenário, aqui nessa casa, aqui neste espaço, os representantes das indústrias, o Montoro sentou aqui, o Shigeaki Ueki, ministro da Energia, sentou aqui. Hoje é um cidadão rico lá, não sei aonde, mas aqui não vive mais nem no Brasil. Mas enfim, e negociamos levar a sério essa questão. Aí criou-se um grupo de trabalho para levantar as fontes de poluição, apuraram inicialmente 320, e diziam que dentro da indústria não tinha poluição, era insalubridade. Aí cobramos que pagassem então a insalubridade, pelo menos e eu fornecesse equipamento individual de proteção do trabalhador. Até hoje não se fez nada disso. E o que eles fizeram foi o seguinte: contrataram imediatamente caminhões-pipa com água e jogavam água nas ruas e chamavam de poeiras fugidas. Aí, né, apresentaram para o mundo que já tinham corrigido 60 fontes de poluição. Piada. Houve a crise da década perdida de esforço de desenvolvimento, e aí com isso a indústria reduziu o seu esforço produtivo. Tendo reduzido o seu esforço produtivo, deu-se o seguinte fenômeno: baixou a poluição. Nós fizemos a experiência de replantar nas ranhuras das serras, nos deslizamentos, nas vossorocas, o capim braquiária, porque ele tem a raiz profunda e segura para que a serra não descesse sobre a própria indústria. Né? Isso deu certo para cobrir as feridas. Não resolveu o problema. Mas hoje a gente vê as pessoas assim: Cubatão é o vale da vida. Depois pararam com essa palhaçada. Mas Cubatão passou a ser o vale da vida. Cubatão passou a ser o lugar que acabou com a poluição. Isso é mentira. Continuam poluindo. Cubatão, o poder público não sabe
o que está construído aí, nunca forneceram os mapas do que foi feito, do que estão construindo, do que estão ampliando. É um festival de irresponsabilidades. E agora a gente vê aí, um vazamento de óxido, né? Agora, não foi? Óxido de enxofre. Óxido de enxofre. Troço sério, gente. Mas já houve outros de amônia, né? Houve outros de... Tivemos amônia na rua São Paulo, inclusive, dentro da área da cidade. E ninguém presta contas. Não, ninguém mora aqui. Eles não moram aqui, os donos. Nem a indústria está sediada aqui. A sede é em São Paulo. O faturamento não é aqui. Nada é aqui. Só miséria, sujeira, imundície fica aqui. Os bons empregos nem são daqui. Eles empregam gente de fora. Não e estamos preparados, então. Nós ficamos com o ônus dessa imundície, nós ficamos com o ônus das crianças nascerem naquela época sem cérebro, mal formadas, defeito de função, redução de peso. Tudo isso é uma miséria que um dia não. Isso já está decidido na Justiça por ação proposta por mim em 1981. Propus uma ação, já faz 34 anos, eu propus uma ação de indenização. Essas indústrias teriam que indenizar a cidade pelo dano que causaram à sua população e ao seu meio. Essa ação foi ganha. Está aí agora em fase de execução, é coisa de bilhões. No entanto, eles continuam criando dificuldade para assistir a gente até num remedinho para o hospital, numa coisinha mais séria. Nós não temos uma ala de queimados, não temos uma ala de pessoas que sofram essa inspiração de CO2, de NO3, enfim, NO2, nada disso não temos. E quem deveria auxiliar-nos nesse esforço? As indústrias que estão aí poluindo, mas não fazem nada disso. Quando são cobradas, dizem não sei, não vi. Está aí a ação, 34 anos. Não deram um centavo ainda, né? Para nenhum trabalhador. Veja o caso da leucopenia, veja o caso dos lá da roda, lá aquela moçada que ficou funcionários da roda, caroço na pele. Meu irmão tem isso. E quantos companheiros não tem, né? Eu já não me lembro nem a doença, faz tanto tempo, o nome. Mas essa gente não recebeu nada, o sindicato é que tem assistido. É como se eles não tivessem nada com isso. E eles têm. Nós não estamos preparados então, KG? Não estamos. Isso, parece que eu me empolguei demais, tu me perdoa. Não, mas tá era preciso fazer esse histórico rapidinho, né? Para a gente ter para relembrar essa noção. Não avançou nada, muito pouco. Passaram a jogar a água na poeira. Isso parece que está funcionando. Isso dá um livro, viu? Isso dá um livro. Antes da gente continuar, o Herbert comentou aqui uma frase que eu achei muito importante. Nós não temos ideia do que transporta o caminhão que está ao seu lado no trânsito. Embora muitos deles tenham uma identificação técnica. Somente técnica, a população não sabe. Não seria o momento em colocarmos uma identificação nesses caminhões de forma que a população saiba o que está transitando ao seu lado numa via pública? Mas isso, depois do nosso intervalo, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco, aqui do Ponto de Vista.